Boa noite, galera do YouTube. Ontem a gente falou a respeito deste calendário aqui, gente, que tinha passado para vocês um resumo do que era esse calendário do livro ali, e agora eu vou fazer aqui uma explanação a respeito deste mesmo calendário, mas de uma forma mais bem detalhada. Essa é uma narrativa de um livro que conta a história do Dr. Manuel Bem-vindo e do Dr. Etranide Boaventura. Deles é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. O outro é doutor em filosofia pela USP. E os dois se encontram e um apresenta para o outro o projeto do calendário. Hoje nós vamos ter uma inovação aqui em relação à mensuração do tempo. A gente vai falar um pouco de como era a mensuração do tempo na antiguidade. Na antiguidade você encontra aqui, isso vai ficar muito claro no decorrer do calendário aqui, você encontra, por exemplo, os primeiros calendários que era o chamado calendário sinótico. Esses calendários sinódicos, esse calendário era o lunar. É aqueles primeiros que a Bíblia, a Torá, no caso, se refere a esse calendário quando você trabalha a contagem do tempo antediluviano. Lá você encontra pessoas, patriarcas daquela era antediluviana, que aparecem com quase 1000 anos. Mas aquilo, minha gente, não se assuste, porque aquele sistema de contagem de tempo, ele não é, por exemplo, a realidade de um calendário solar de 365 dias, como é o caso do nosso calendário. O nosso calendário de hoje ele é 365 dias e 1/4, que é o calendário tropical. Mas naquela época, os calendários que se utilizava na época era o calendário sinódico, que era o calendário da lua nova. Então, quando você via pessoas como o caso de Matusalém, em português, que é o Matusalém, do hebraico, você vê ali, aparece ele vivendo aí 969 anos. A Torá fala aí de um período de 969 anos de vida. Então você se assusta quando você vê, nossa, mas uma pessoa viver quase 1000 anos, hein? Então vocês vão entender aqui, que esse ano, esse chamado ano, era um ciclo lunar de 29,53 dias. É como você está vendo ali, ó. Eu vou parar aqui em cima, vocês vão poder ver aqui, ó, onde está lá 969 vezes 29,53, 0589, que é o ciclo da Lua. Então você vai atingir esses 960 vezes esses dias, você vai ter um total de 28.615 dias, 1407. Se você divide esse tempo de 28 mil dias pelo ano nosso de hoje, converte no calendário tropical de hoje, que é 365, 24, 21, 92, 957, para ser mais preciso, ele vai dar aí 78 anos, 30,3456. Então você observe que essa data não é nenhuma data diferente do que a humanidade vive até hoje. Quer dizer, nunca houve diferença em relação à vivência dos patriarcas. O que houve apenas foi diferença de mensuração em régua, de medição. Porque o ano sinódico naquela época era uma lua. Quando a lua nova brotava no horizonte, então ela corria o ciclo da lua nova. Quando ela voltava a ser lua nova novamente, tinha corrido aquele período de um ciclo lunar, que na época, bem antigamente, no comecinho do mundo, no começo da mensuração dos calendários, era tido como um ano. Então isso aí eu até mostro aqui
nesse livro aqui, é onde você fala lá, ó, Matusalém, o patriarca, ó, vocês vão ver bem ali, ó, eu vou mostrar bem claramente, ó, olha lá. O patriarca Matusalém viveu 78 anos, 4 meses, 4 dias e algumas horas, pois seus anos de vida, na verdade, foram ciclos sinódicos de lunação. Ou seja, ele viveu 969 ciclos de lua nova. Você entendeu como é que é? Aí você pensa assim, de nossa, mas era tanto tempo, era quase 1000 anos, os homens daquele tempo viviam demais. Não! Até bem pelo contrário, viviam menos do que de hoje. Porque de hoje é possível você chegar a pessoas com 80 e poucos anos, 90, 100. Eu já conheci pessoalmente pessoas que viveu com 107 anos, aqui em Jaguariaíba, como é o caso do seu Isaltino, lá do Campo Novo. O seu João House viveu 105 anos, né, o pai do radialista Antônio House. Então, nada praticamente de estranho nisso aí. Você vê que é uma idade totalmente correta. Na época, uma longevidade dessa, de 78 anos, na época era muito tempo, porque o homem não vivia mais que 50 anos. Naquele tempo o homem vivia aí um ciclo desse ano nosso de hoje, apurado 49, 50 anos já estava morrendo. Como esse Matusalém viveu 78, ele superou todos os outros. Ele viveu mais que todos os outros. Então, mas nada de coisa sobrenatural, nada de porque aqueles tempos eram outro. O que era um outro era a medição do tempo, a forma de medir. O ano era uma lua nova. Depois vocês vão encontrar lá na frente, medição de tempo também. Depois da era do dilúvio, você vai encontrar uma outra era, que é a era, por exemplo, abraâmica, que é já nos tempos de Abraão, ali na região da Babilônia, onde se media os tempos de forma que o ano era medido do sol a pino até a última inclinação do sol no inverno. Então você media, por exemplo, no verão o sol vinha bem no meio do céu, aí no inverno ele inclinava ao máximo para o norte. No nosso caso, eu vou tomar como referência o nosso caso aqui do hemisfério sul. Então, o que acontecia? Acontecia que essa determinação, esse ponto de sol a pino até a última inclinação do sol, que dá 23 graus e pouco, 23,7 graus, isso era interpretado também como um ano. Então, na época, o ano esticou. O calendário mediano, que vem pós-diluviano, ele mede, por exemplo, 180 dias para um ano. Ele, em vez de ser o 29 dias, que era o sinódico, ele passa a medir aí 180 dias. Por isso você já vê que a idade dos homens já passa a ser 200 anos, 180 anos, 120 anos, porque era só meio ano. Então, na verdade, o 120 era 60. O 180 seria aí em torno de 90 anos, já seria aí uma pessoa que chegasse a essa idade. Então, só bem depois é que os egípcios descobrem que essa inclinação do sol que saía a pino e ia até a última inclinação no inverno, essa medida de tempo, ela era 180 dias, na verdade era meio ano. Daí que eles descobriram que o ciclo completo era a ida e a volta do sol, aí sim que é o ano. Agora hoje nós usamos um calendário que ele sai do sol a pino no dia 21 de dezembro e vai até a inclinação máxima em 21 de junho, lá no norte. Depois ele volta de novo no 21 de dezembro para completar o ano, ou vice-versa, sai da inclinação máxima no dia 21 de junho e vem para o sol a pino, depois volta lá. Aí sim, aí fecha o ciclo de um ano, que é o 365 dias e um quarto que nós usamos para fazer a medição hoje.
Então, minha gente, se você comparar, não houve nada de excepcional, não existe nada de diferença em relação à vida do homem na face da terra. O homem sempre viveu em torno de 70 a 90 ou a 100 anos, no máximo, e 100 e pouquinhos anos. Isso foi o período máximo de vida de um homem. Nunca existiu na história da humanidade um homem que vivesse 1000 anos. Não estou aqui desmentindo a Torá, não, gente. Bem pelo contrário. Não é o meu feitio vir aqui derrubar o pensamento judaico-cristão e dizer que a Torá está errada. Não, senhor, a Torá é correta e está certa. O que está equivocado lá é a forma da medição. É que lá está apresentado como ano, e na verdade é ano mesmo, 969 anos, mas não anos como o nosso, não anos de 365 dias, era ano de 29 dias e meio, depois passou a ser ano de 180 dias, e só mais tarde, aí por volta do ano 60 antes da Era Comum, é que os egípcios vão desenvolver um calendário do qual Júlio César, imperador de Roma, adotou em Roma esse calendário feito pelos astrônomos egípcios, que é esse calendário 2019 que nós utilizamos. E que os judeus já tinham um calendário bem aperfeiçoado também de 365 dias e um quarto, que é o ano lunisolar do judeu, e o nosso é o ano solar. De qualquer forma, ambos os calendários, judaico e juliano-gregoriano, eles apontam para 365 dias e um quarto, que é a régua do mesmo calendário mafranita que eu apresento. A medida é uma só, a língua é uma só. Agora, anterior a esse tempo, você vê um calendário aonde pode ser medido aí os 29 dias e meio como um ano, sendo um ano, era uma lua, um ano. E depois o calendário de 180 dias, que o ano tinha 180 dias. Então, é uma evolução do tempo. O tempo evoluiu, e aí é com base nisso que a gente faz esse cálculo. O cálculo veio surgindo, os tempos divididos ali, os dias sinóticos, que os egípcios calcularam esse período. Como eles chegaram? Eles chegaram a um período de 533.260 dias, dividido por 1.400 períodos sóticos, que atingiu o 365 dias e um quarto. Foi por aí que eles começaram a calcular. Então aí aqui esse calendário mostra toda a forma, a metodologia que se utilizava para medir os tempos. Olha lá, no ano 46 é que houve, por exemplo, a implantação desse calendário. Até na época, quando implantaram esse calendário de 2019, o primeiro ano tinha 445 dias, para poder, um tempo enorme no ano, para poder acertar o ano que estava tudo desajustado. Isso é para enquadrar o ano em relação aos trópicos da Terra. E aí vem toda essa formação do calendário, como vocês verem, depois passa pela reforma do Papa Gregório, em 4 de outubro de 1582, onde ligeiramente o 4 de outubro, o 5 de outubro que deveria ser, passa a ser 15 de outubro, e aí tira-se 2 semanas, remove 14 dias do calendário para poder ajustar. Essa é a forma que eu expliquei ontem, o porquê que o calendário mafranita é um calendário correto, que não precisa de fazer esses cálculos que vocês estão vendo aqui para poder fazer o ajuste. Não há necessidade. O calendário mafranita é uma régua perfeita que mede sem necessidade desses ajustes. Somente com a medição das 8 bicalendas no período de 33 anos. Ele fica muito próximo do calendário Jalali, lá do Irã. Aquele calendário que eu falei ontem para vocês ali, uns falam Jalali, outros falam Calari, mas o nome correto dele é o Jalali. Então, é esse que é o calendário persa.
Mas o Mafranita não se espelha no persa, porque o persa também deixa a desejar. O Mafranita não, é um calendário perfeito. Então, essa medição que vocês vê, essa explanação toda que o doutor Tranildo Boaventura coloca para o doutor Manuel Bem-vindo. Esse calendário, a narrativa corre tudo em torno disso. E aí você vai ver, nós vamos ter mais aula depois, vamos falar mais desse calendário e fazer mais explicação sobre a forma com que mede esse calendário. Mas eu não podia deixar, minha gente, de ter feito essa mensuração de tempo na antiguidade, de como que eram os relógios primitivos. Eu vou falar isso depois em outra aula, mas não podia deixar de colocar essa questão do primitivo calendário que media apenas uma lua. O ano era apenas uma lua. Se não vocês lerem a Torá, ou lerem a Bíblia lá, e diz, não, como é que Matusalém viveu 969 anos, Adão viveu 900 e tantos anos, um tempo quase 1000 anos. Não houve essa em medida de 365 dias, não. Eles viveram em anos, viveram esses anos. Mas os anos eram de 28,5 dias, 29,5 dias. Esse era o ciclo lunar, era o ciclo da Lua, quando a Lua dava uma volta em volta da Terra. Então, minha gente, o próprio relógio vegetal, que na época a floração, quando dava próximo das 11 horas, as flores se abriam. Como é o caso de hoje, tem uma florzinha chamada 11 horas, que você vê, quando dá bem certinho 11 horas, aquela flor se abre. Então, o povo media através disso. Mas hoje nós temos o relógio atômico, que mede o tempo sem deixar nenhuma sombra de dúvida. Aqui você vê a questão do relógio de sol, quando foi implantado lá no ano 730, antes da Era Comum. Então, você vê tudo isso aqui, a gente vai explicar muito sobre essa questão do calendário, mas eu vou ir até aqui, que eu quero chegar até nesse ponto aqui, do relógio de areia, relógio de água, relógio, os outros medidores de tempo, para depois eu chegar na metodologia do nosso calendário Mafranita que eu apresento. Aí eu vou colocar o relógio pneumático, um relógio a pressão de ar. Aí. Então você vai vendo tudo, relógio de pulso, relógio digital, relógio atômico. Pronto, chegou no último, é o tempo atômico, é o relógio atômico. Foi inventado em 1949, depois que inventaram a bomba atômica. Então esse já é da era atômica. Então, minha gente, o calendário ele vai começar aqui, quando a gente vai começar a esclarecer a forma das medidas, os cálculos que foi utilizado para fazer a medida, a defasagem do calendário gregoriano em relação ao calendário Mafranita, também é um ponto que eu coloco. Mas o que eu vou colocar na outra aula, que nós vamos fazer na sequência, será então discutido a respeito das medidas de tempo que a gente vai começar a dividir para ver essa fração de dia que é o responsável pela diferença. Porque a gente considera 0,25 um quarto de dia, mas ele não é um quarto. Na verdade, ele é 0,242192957. E essa divisão, ela vai atingir aqui 0,07807040, que é a fração de um dia em cada ano. Você fala, é coisinha, é mixariazinha de tempo. Sim, mas ao decorrer de alguns milênios, em 3 milênios, isso aqui dá um dia inteiro. Em 3.000 anos, isso aí é um dia de diferença. Então há que se discutir sim isso aí. Minha gente, eu gostaria de me despedir aqui com o calendário, com a medição do calendário aqui. Boa noite a todos, meus companheiros do YouTube que estão me ouvindo. E gostaria que tudo desse um like lá e se inscrevesse no canal. E que interagisse comigo no meu blog. E que interagisse também a respeito de perguntas que vocês podem fazer até pelo próprio YouTube mesmo. E eu responderei ou no blog. Mas fica para uma próxima aula, se Deus quiser. Amanhã nós podemos prosseguir numa outra aula ou numa outra oportunidade. Mas essa aula acaba por aqui, nós vamos ficar depois na aula da fração da medição de tempo do calendário Mafranita. Boa noite a todos.